Porém, a partir de um determinado momento, já se iniciando a fase 2, canais de cálcio vão se abrir, canais de cálcio voltagem dependentes. Na fase 2, do potencial de ação rápido das fibras cardíacas, na fase 2, nós teremos o desenvolvimento que vamos chamar de platô. O platô é essa extensão, essa barriga no potencial de ação, e o platô é gerado pela abertura de canais de cálcio. Canais de cálcio. Voltagem dependente se abre. Como o cálcio está mais concentrado fora da célula do que dentro, graças aos transportadores de cálcio da membrana, o cálcio então passa para dentro da célula, ele vai gerar um fluxo de cálcio, uma corrente de cálcio para dentro da célula, promovendo despolarização, se opondo à repolarização que os canais de potássio estão executando. Novos canais, outros canais de potássio se abrem, como podemos ver aqui, vários tipos de corrente, a corrente K, IK1, a corrente Ito, que já vimos aqui. Então, o potássio continua a sair da célula, o potássio sai da célula, se opondo a uma corrente de potássio, sai da célula, tentando promover repolarização, ao mesmo tempo que correntes de cálcio promovem despolarização. Então, como há uma quantidade maior de cálcio entrando neste momento, na fase 2, há uma predominância da despolarização. Então, aqui nesse momento, a gente pode ver, nesse momento aqui, a gente percebe uma despolarização, uma despolarização que se opõe a essa repolarização promovida aqui pelos canais, essa repolarização promovida pelos canais de potássio. O cálcio entra e o potássio sai, e a gente tem esse importante momento conhecido como platô. Isso tem uma importância fisiológica muito grande. O platô, como vimos há algum tempo atrás, o platô é um momento aonde a célula muscular vai contrair, depois vai relaxar. Então essa é a força muscular. Mas o platô ele vai ser importante para o tempo de relaxamento da fibra ventricular, muscular ventricular, e esse tempo ele vai ser conhecido como tempo de enchimento. E aí, tá gostando da aula? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final, deixe seus comentários, as suas dúvidas, e se você gostou da aula, deixe seu like também, ok? Então, vamos continuar. Ventricular. Vai ser fundamental para o ventrículo relaxar e receber o sangue que vai ser bombeado na próxima geração de potencial de ação. Então essa é a fase 2, a fase caracterizada pela presença de platô. Na fase 3 do potencial de ação, canais de cálcio se fecham, os canais se fecham
o cálcio deixa de entrar na célula, porém os canais de potássio continuam abertos e continua o efluxo de potássio para fora, que vai promover a repolarização. Vamos observar a repolarização acontecendo, descendo em direção ao potencial negativo de repouso. Então, uma repolarização vai acontecer nesse momento. Quando chegamos na fase 4, todos os canais se fecham, todos os canais estão fechados, os canais de potássio, de sódio e de cálcio, apesar de que há um vazamento de potássio tanto para fora quanto para dentro, e o potencial de ação ele então desaparece, né? Ele volta ao potencial de repouso de menos 90 milivolts e a célula volta a ter as condições elétricas iniciais, com cargas positivas externamente e cargas negativas internamente. Então, o potencial de ação ele se forma na fase 0, na fase 1, canais de potássio se abrem. Então, uma pequena recapitulação: na fase 0, no potencial de ação, canais de sódio se abrem rapidamente e são inativados. Aí, canais de potássio se abrem, começa uma repolarização, canais de cálcio se abrem, se contrapõem ao movimento de cargas. Então, a célula acaba ganhando cargas positivas mais do que perde na fase 2, forma-se a fase do platô, canais de potássio continuam abertos e canais de cálcio se fecham, é a fase 3. Então, recupera-se o potencial de repouso negativo de menos 90 milivolts, todos os canais fechados, com o vazamento de potássio, e aí um novo potencial de ação pode ser recomeçado. Devemos chamar a atenção para a chamada para o chamado período refratário. O que seria esse período refratário? Enquanto o potencial de ação está se desenvolvendo, ele não pode gerar novos potenciais de ação. Então, dessa fase, nesse momento aqui, esse vai ser o chamado período refratário absoluto. Nesse período é impossível formar um novo potencial de ação. Desse período em diante, até a recuperação do potencial de ação, nós teremos aqui o período refratário relativo. Aqui vamos conseguir gerar novos potenciais de ação, porém com uma intensidade maior.